Olá, amigos, amiguinhas. Para o nosso evangelho de hoje, vamos falar do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos pedir a permissão e a proteção da corrente da fraternidade nos trabalhos da nossa casa, os bons espíritos aqui presentes, que estejam conosco nesse momento, nos ajudando, nos intuindo para que a gente possa entender esse evangelho de hoje. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, diz o seguinte: não vim destruir a lei. É uma das máximas de Jesus, né? Então Jesus diz o seguinte: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um jota ou um único ponto estará cumprido. Isso está lá em Mateus, né? No capítulo 5, versículo 17 e 18. Então Jesus, quando ele diz que não veio destruir a lei, né? Ele disse que veio fazer com que a lei se cumpra. E aí, continuando a gente lá no Evangelho segundo o Espiritismo, vamos lá no item 3 do capítulo 1. Né? O item 3 do capítulo 1, ele diz o seguinte: Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe um verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Isso é muito importante, porque a lei de Deus, né, passada por Moisés, há 3.000 anos antes de Cristo. Então, quando Jesus veio, né, achavam que ele ia mudar tudo. Na verdade, ele não veio mudar, ele veio adaptar a lei de acordo com o adiantamento dos homens daquela época. Então, se a gente pensar na época de Moisés, né, eles eram praticamente chucros, ou assim, como dizer, sem estudo, sem conhecimento, acostumados a obedecer, que eram escravos. Né? O povo hebreu era escravo. Então, Jesus ele não veio destruir, ele veio adaptar, né, ao grau de adiantamento daquele povo. Hoje, nós estamos há quase 3.000 anos após Jesus. Então, a lei também deve ser adaptada à nossa época de hoje. O Espiritismo, ele veio abrir o véu, como a gente diz, né? Então, ele veio novamente adaptar essa lei para o nosso adiantamento. Hoje, sim, podemos ouvir e entender certas coisas que naquela época não se entendiam. Então Jesus, né, diz o seguinte: por isso é que se depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que é a base da doutrina de Jesus e também é a base da doutrina espírita, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, na época do povo de Moisés, primeiro, eles não conheciam Deus. Moisés teve que mostrar para eles o Deus único. E amar o próximo, isso para eles era impossível. Eles eram escravos, homens brutos, acostumados a brigar e se defender, né, por duelos e por agressões físicas. Então, isso, amar o próximo, era muito complicado. O Espiritismo, né, ele juntou, além de toda essa máxima, ele juntou a ciência, né, para revelar também aos homens, por meio de provas irrecusáveis, né, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Então, o Espiritismo veio dar mais uma luz. Não veio mudar nada, só veio acrescentar, novamente, adaptar as situações de hoje, né? Então, o Deus único de Moisés, né, ele revelava aos homens, por meio de
de mensuráveis, de recusáveis existências, de coisas forçadas, né? O Deus de Moisés, ele passava para os homens o medo para aquele povo pagão. Era necessário dizer, se não fizer, Deus vai te castigar, né? Então era o Deus de Moisés. O Deus de Jesus já dizia o contrário, amar o próximo como a ti mesmo, né? Então, amar a Deus sobre todas as coisas. Então aquele povo hebreu entendeu, né, muito pouco disso, porque eles não tinham o adiantamento necessário para isso. Então, os mandamentos da lei de Deus através de Moisés eram o germe, era o começo, era a semente, né, de toda a ideia de Jesus, de todo o cristianismo, né? E só para completar, né, Santo Agostinho, ele era uma das pessoas, ele era como Santo Agostinho da Igreja Católica, né? Ele era contra o espiritismo, ele não acreditava, não aceitava, era contra. Porém, quando estava já próximo ao seu desencarne ou à sua morte, né, ele disse o seguinte: estou convencido de que minha mãe me virá visitar e dar conselhos, revelando-me o que não me espera na vida futura. Então, Santo Agostinho, no final, né, da sua encarnação como Santo Agostinho, ele já estava acreditando na vida futura, estava acreditando na comunicação entre os vivos e mortos. Ele estava acreditando que a mãe viria dar-lhe uma explicação ou um conselho da vida futura. Então, isso também né, como diz no começo, lá, como Jesus veio adaptar, né, a lei, o Espiritismo também veio adaptar essa lei ao povo de hoje, ao povo da nossa época, né? Então nós temos que entender isso. Não estamos mudando a lei. Não viemos, o Espiritismo não veio destruir a lei, e sim adaptá-la, né, ao adiantamento da humanidade, ao adiantamento do povo dessa época. Vamos agradecer então a Deus Todo-Poderoso por mais esse aprendizado, por mais esse momento. E vamos pedir que continue nos adiantando, nos fazendo entender, né, todo esse adiantamento, todo esse conhecimento, né, que vem nos sendo passado aos poucos. Que nós consigamos entender essa máxima de Jesus. Eu não vim destruir a lei, e sim adaptá-la ao adiantamento dos homens. Que Jesus abençoe a todos.